Eu sempre associei pescaria ao silêncio, à paciência e àquela sensação estranha de estar pequeno diante da natureza. Talvez por isso eu tenha aceitado o convite sem pensar duas vezes. O rio ficava longe da cidade, escondido entre trechos de mata fechada e estradas de terra quase abandonadas. Era o tipo de lugar que parecia esquecido pelo tempo, onde o sinal do celular desaparecia e o mundo moderno simplesmente deixava de existir. Cheguei ainda durante a tarde. O sol iluminava a superfície do rio de um jeito enganoso, fazendo a água parecer tranquila, quase convidativa. Mas havia algo ali que me incomodava desde o primeiro momento. O rio era largo demais para aquele trecho de mata, e a água escura não refletia o céu como deveria. Era como se a luz fosse engolida poucos centímetros abaixo da superfície. Enquanto montava meu equipamento, tentei ignorar a sensação de estar sendo observado. O vento mal mexia as árvores, e não havia pássaros cantando, nem insetos. O silêncio não era natural, era pesado, denso, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração. Um pouco antes de escurecer, um homem apareceu do outro lado da margem. Era velho, muito magro, com roupas simples e um chapéu gasto pelo tempo. Ele não se aproximou, apenas ficou ali, me observando em silêncio. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio percorrer minhas costas. Ele foi o primeiro a falar, com uma voz rouca e lenta. Disse que aquele rio não era lugar para pesca. Falou como se estivesse me alertando de um perigo real, não como alguém tentando proteger um ponto secreto. Perguntei o motivo, tentando soar educado, mas ele apenas balançou a cabeça e respondeu que o rio tinha dono. Não um dono humano, algo mais antigo. Ri de nervoso, tentando aliviar o clima. Mas o velho não sorriu. Seus olhos estavam fundos, cansados, e carregavam um medo que não parecia fingido. Antes de ir embora, ele disse que, depois que escurecia, o rio começava a cobrar o que era dele, e que quem jogasse a linha ali oferecia mais do que peixe. Quando ele desapareceu entre as árvores, percebi que minhas mãos tremiam levemente. Ainda assim, continuei. Parte de mim achava tudo aquilo exagero, superstição de gente simples. Outra parte, bem mais silenciosa, dizia que eu estava cometendo um erro. À medida que a noite caía, o rio parecia mudar. A água ficou mais escura, quase espessa, e uma névoa começou a se formar rente à superfície. O reflexo da lua era distorcido, como se algo se movesse logo abaixo, quebrando a imagem de tempos em tempos. Arremessei a linha pela primeira vez e senti um desconforto imediato, como se tivesse atravessado um limite invisível. O silêncio ficou ainda mais profundo. Meu coração batia forte, e cada segundo parecia se esticar demais. Foi então que tive a estranha sensação de que o rio estava atento. Não a mim, exatamente, mas à linha, ao anzol, à invasão. Como se eu tivesse acabado de acordar algo que estava esperando há muito tempo. E, naquele instante, eu ainda não sabia que aquela pescaria não terminaria com o amanhecer. Porque certas águas não devolvem quem elas escolhem levar. A primeira fisgada veio rápido demais para ser normal. Mal tive tempo de me acomodar na cadeira improvisada quando a vara se curvou com força, quase escapando das minhas mãos. O impacto fez meu corpo inteiro reagir, o coração disparando no misto de surpresa e adrenalina. Aquilo não parecia um peixe comum. O peso do outro lado da linha era constante, pesado, como se algo estivesse simplesmente parado no fundo do rio, resistindo sem pressa. Comecei a recolher devagar, sentindo a tensão vibrar pelo fio. A cada movimento meu, a resistência respondia com pequenos puxões, lentos, calculados. Não havia desespero, não havia fuga. Era como se aquilo estivesse me estudando, entendendo meus limites. Quando a linha finalmente cedeu e voltou frouxa, senti uma mistura de alívio e frustração. O anzol emergiu da água limpo, intacto, como se nunca tivesse tocado nada. Olhei em volta, esperando ouvir algum som da mata, mas o silêncio continuava absoluto. Nem mesmo o vento. Decidi trocar a isca. Enquanto mexia na caixa de equipamentos, percebi algo que me fez gelar. Marcas úmidas surgiam na terra perto da margem, logo abaixo de onde eu estava. Não eram pegadas definidas, mas afundamentos longos, como se algo pesado tivesse se arrastado para fora da água e depois voltado. Tentei racionalizar. Talvez fosse algum tronco, um animal grande.
Ainda assim, a sensação de estar invadindo um território proibido só aumentava. A lembrança do velho voltou com força, principalmente quando notei que a névoa agora subia até meus joelhos, fria e espessa, grudando na pele. Arremessei a linha novamente. Dessa vez, o rio respondeu quase imediatamente. A vara foi puxada com violência, me obrigando a fincar os pés no chão para não ser arrastado. Senti o fio vibrar de um jeito estranho, como se estivesse raspando em algo sólido, áspero. O medo começou a tomar forma dentro de mim. Não era pânico ainda, mas um aviso claro de que aquilo estava além de uma pescaria comum. Conforme eu recolhia a linha, algo rompeu a superfície por um breve instante. Não foi suficiente para ver com clareza, mas vi uma forma escura, alongada, coberta por algo que parecia pele encharcada e irregular. O cheiro veio logo em seguida. Um odor forte de água parada misturado com algo antigo, apodrecido, como se o fundo do rio tivesse sido trazido à tona. A linha se partiu de repente, estalando no ar e quase acertando meu rosto. Caí para trás, sentindo o chão úmido sob minhas mãos. Quando me levantei, ofegante, percebi que a água estava diferente. Pequenas ondulações se espalhavam a partir do ponto onde a linha havia se rompido, mesmo sem corrente visível. Então ouvi algo que fez meu estômago se revirar. Não era um som alto, nem claro. Era um murmúrio vindo do rio, baixo e prolongado, como se várias vozes falassem juntas, presas debaixo d'água. Não consegui distinguir palavras, mas senti que havia intenção naquilo. Meu nome parecia ecoar na minha cabeça, mesmo sem ter sido dito em voz alta. A compreensão veio de forma lenta e cruel. Aquilo não estava reagindo à isca. Estava reagindo a mim. Cada arremesso não era um convite para pesca, mas um chamado. E agora, o rio sabia exatamente quem eu era. Quando dei um passo para trás, decidido a ir embora, senti algo tocar meu tornozelo. A água havia avançado alguns centímetros, suficiente para que algo se movesse sobre a superfície, roçando minha pele com uma textura fria e firme. Não puxei o pé de imediato. O medo me paralisou, enquanto uma certeza horrível se formava na minha mente. Eu não estava mais sozinho naquela margem. E o rio não tinha a menor intenção de me deixar sair sem cobrar o que acreditava ser seu. Forcei meu corpo a reagir e puxei a perna para trás com violência. A sensação de contato desapareceu no mesmo instante, como se aquilo tivesse recuado de propósito. A água voltou a ficar imóvel, lisa demais, silenciosa demais. O alívio durou pouco. Eu sabia que não significava segurança, apenas espera. Comecei a juntar meus equipamentos com pressa, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei a lanterna no chão. Quando consegui ligá-la, o faixe de luz revelou algo que fez meu estômago afundar. A margem não era mais a mesma. A terra parecia remexida, marcada por sulcos profundos que iam da água até quase onde eu estava. Não eram marcas aleatórias. Seguiam um padrão, como dedos longos arrastados lentamente. Apontei a lanterna para o rio. A névoa se abriu por um instante e vi movimentos logo abaixo da superfície. Não eram rápidos. Eram lentos, circulares, como se algo grande estivesse dando voltas, delimitando espaço. A água se arqueava de leve, revelando volumes que não pertenciam a troncos nem a pedras. Foi então que percebi a mudança em mim mesmo. Minha cabeça latejava, e pensamentos que não eram meus começaram a surgir, sussurrados no fundo da mente. Imagens de gente ajoelhada na margem, de oferendas jogadas na água, de mãos amarradas sendo empurradas para o rio. Não eram memórias minhas, mas se encaixavam como se sempre tivessem estado ali. Compreendi que aquele lugar não era apenas amaldiçoado. Era um ponto de devoção antiga. O rio não era visto como passagem, mas como entidade, algo que se alimentava de medo, de culpa, de vidas oferecidas em troca de favores que nunca vinham. A água começou a subir, centímetro por centímetro, mesmo sem chuva, mesmo sem corrente. Meus pés afundavam no barro frio, e cada tentativa de me afastar parecia mais difícil. Senti um peso no peito, como se o ar estivesse ficando denso demais para respirar direito. Então ela emergiu parcialmente. A criatura não saiu por completo do rio, apenas o suficiente para que eu a visse e entendesse. Sua forma lembrava vagamente um corpo humano, mas distorcido, alongado. A pele era acinzentada,
esticada demais sobre ossos visíveis, coberta por manchas escuras e algas presas como cabelos mortos. Onde deveria haver olhos, havia cavidades fundas, preenchidas por um brilho opaco, leitoso. A boca era grande demais para o rosto, rasgada em um formato permanente de agonia. Dentro dela, vi dentes irregulares, gastos, como se tivessem roçado em pedra por décadas. Quando a criatura se moveu, percebi que partes do corpo pareciam se desfazer e se recompor, como se ela não tivesse uma forma fixa. Ela não avançou, apenas ficou ali, sustentada pela água, me encarando sem piscar. A pressão na minha cabeça aumentou, e finalmente entendi a mensagem que vinha do rio. Eu havia sido escolhido, não por acaso, não por azar. Minha presença ali tinha despertado algo que reconhecia em mim um vazio específico. Um medo que não vinha apenas daquela noite, mas de coisas que eu carregava há anos. O rio queria isso. Queria me quebrar, me esvaziar, me incorporar. Caí de joelhos sem perceber. A água agora batia na metade das minhas canelas, gelada, pulsante. Senti uma força invisível me puxando para frente, devagar, paciente, como alguém que sabe que não precisa se apressar. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Em vez disso, senti algo escorrer pela minha garganta, um gosto metálico, antigo, como se o próprio rio estivesse entrando em mim. Naquele momento, tive certeza de uma coisa. Se eu fosse arrastado para dentro da água, não morreria de imediato. Eu me tornaria parte dela. Mais uma coisa esperando no fundo, aguardando a próxima pessoa arrogante bastante para lançar uma linha naquele rio esquecido. Não sei de onde tirei forças, mas consegui fincar as mãos no chão e resistir à atração invisível que me puxava para o rio. A lama entrava por baixo das unhas, o frio subia pelos braços, e meus músculos queimavam com o esforço. Cada centímetro conquistado para trás parecia uma vitória contra algo que não se cansava, que apenas esperava o momento em que eu cederia. A criatura permaneceu ali, imóvel, observando. Quanto mais eu resistia, mais as imagens dentro da minha mente se tornavam claras. Vi rostos de outras pessoas, distorcidos pelo medo, refletidos na superfície da água. Alguns choravam, outros pareciam aceitar o destino com uma estranha serenidade. Todos tinham algo em comum, o olhar vazio de quem já havia sido reclamado. A pressão na minha cabeça começou a mudar. Não era mais apenas ameaça. Havia algo parecido com expectativa. O rio não queria apenas me levar. Queria que eu entendesse, que eu aceitasse. Minha boca se abriu sozinha, e palavras começaram a se formar sem que eu tivesse controle. Promessas, pedidos de desculpa, confissões que eu nunca havia dito em voz alta. Cada frase parecia aliviar um pouco a força que me puxava, como se o rio se alimentasse daquilo. Senti vergonha, desespero, uma sensação de estar sendo despido por dentro. Foi então que percebi a armadilha. Aquela coisa não se nutria apenas de corpos, mas de entrega. Quanto mais eu cedesse emocionalmente, mais fundo seria puxado. O rio não tomava força. Convencia. Fechei a boca com dificuldade e tentei esvaziar a mente, mesmo com as dores e as imagens. O silêncio voltou a se espalhar, pesado, irritado. A criatura se moveu pela primeira vez de verdade, aproximando-se alguns centímetros. A água ao redor dela escureceu ainda mais, como se algo estivesse vazando de dentro do próprio rio. Seus braços, longos demais, emergiram lentamente. Os dedos eram finos, numerosos, se dobrando em ângulos impossíveis. Cada movimento parecia calculado para me lembrar que aquilo não precisava correr. A noite inteira estava ao seu favor. A lanterna, caída alguns metros atrás, piscou sozinha. A luz fraca iluminou o rosto da criatura por um breve momento, e vi algo que me marcou profundamente. Entre as algas e a pele apodrecida, havia marcas que lembravam símbolos antigos, talhados na carne como cicatrizes. Não eram feridas recentes. Eram sinais de um pacto antigo, de um ritual que havia sido repetido inúmeras vezes. Entendi, então, porque o velho havia falado em dono. Aquele rio era mantido assim por gerações. Pessoas eram oferecidas para que algo maior permanecesse contido ali, limitado àquele trecho de água. E eu havia chegado sem saber, sem respeitar, quebrando o ciclo. A água subiu de repente até meus joelhos. O frio era insuportável, e minhas pernas começaram a perder a força. A criatura abriu a boca,
e senti uma vibração atravessar meu corpo inteiro, como se o próprio rio estivesse respirando comigo. A ideia de que eu não sairia dali começou a parecer inevitável. Não por derrota física, mas porque algo dentro de mim estava cansando. A resistência não era eterna. Foi nesse instante que ouvi passos na mata atrás de mim. Não eram rápidos nem pesados. Eram passos cuidadosos, de alguém que conhecia bem aquele lugar. A presença da criatura pareceu reagir, recuando levemente, como se reconhecesse algo que não esperava. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma faísca de esperança. Mas também senti medo, porque quem quer que estivesse se aproximando daquele rio, àquela hora, certamente não estava ali por acaso. Os passos pararam a poucos metros de mim. A água recuou o suficiente para aliviar a pressão nas minhas pernas, mas não desapareceu. A criatura continuava ali, parcialmente submersa, observando a nova presença com uma atenção diferente, quase respeitosa. A lanterna piscou mais uma vez e então se apagou de vez. Ainda assim, consegui distinguir a silhueta do homem que saía da mata. Era o mesmo velho que eu havia visto antes, o aviso que eu ignorei. Agora, de perto, ele parecia ainda mais frágil, curvado pelo peso dos anos e de algo invisível que carregava nos ombros. Ele não olhou para mim de imediato. Seus olhos estavam fixos no rio. Murmurou palavras que eu não compreendia, numa língua áspera, antiga. Não era um canto, nem um pedido. Soava como um lembrete, como alguém reforçando um acordo. A criatura se moveu de forma lenta, contrariada. Seus braços afundaram um pouco mais na água, e o brilho opaco em suas cavidades diminuiu. O rio parecia encolher, como um animal sendo contido pela coleira. O velho finalmente se virou para mim. Seu olhar estava vazio de surpresa. Ele já sabia como aquilo terminaria. Disse que o rio precisava ser alimentado, mas não naquela noite. Explicou que o ciclo havia sido quebrado quando ninguém mais vinha até ali, quando as oferendas cessaram. Minha presença despertou a fome antiga, mas também trouxe algo inesperado. Resistência. Ele se aproximou da margem e retirou do bolso um objeto embrulhado em pano escuro. Quando abriu, viu um anzol antigo, grande demais, enferrujado, coberto por símbolos semelhantes aos que eu havia visto na criatura. Sem pedir permissão, ele segurou minha mão e pressionou a ponta contra minha palma. A dor foi aguda, real, e o sangue escorreu quente. O velho jogou o anzol no rio. A água reagiu imediatamente, se agitando ao redor do objeto. A criatura soltou o que só posso descrever como uma sensação de frustração, algo que reverberou dentro do meu peito. Aos poucos, sua forma começou a se desfazer, sendo puxada de volta para as profundezas, como fumaça dissolvida em líquido escuro. O silêncio retornou, diferente do anterior. Não era mais opressivo. Era atento. O velho me soltou e disse que aquilo não era salvação, apenas adiamento. Agora, eu estava marcado. O rio me conhecia, e um dia poderia me chamar de novo. Mas não naquela noite. Mandou que eu fosse embora sem olhar para trás, sem tentar entender mais do que já havia visto. Obedeci. Caminhei pela trilha com o coração disparado, sentindo a dor pulsar na mão e algo estranho dentro de mim, como se uma parte tivesse ficado para trás. Nunca mais voltei àquele lugar. Nunca mais pesquei em rios isolados. Ainda assim, às vezes, quando fecho os olhos, sinto o cheiro de água parada e ouço, dentro da minha cabeça, aquele murmúrio distante, não me chamando, esperando. O rio Amazonas não se parece com nenhum outro lugar que já vi. Ele não corre, ele se arrasta. Largo demais para olhar acompanhar, silencioso demais para parecer natural. A água não reflete o céu como deveria. Ela absorve, engole a luz, as cores, aos poucos, a sensação de segurança. Eu estava sozinho no barco, seguindo por um trecho afastado das comunidades maiores. A ideia era simples: registrar imagens, pescar, passar alguns dias imerso naquele cenário que parecia intocado. Mas desde o primeiro dia, senti que o rio não gostou da minha presença. As margens eram altas, cobertas por uma mata fechada que parecia se mover mesmo sem vento. Árvores antigas se inclinavam sobre a água, com raízes grossas mergulhadas no rio como dedos presos a algo que não queriam soltar. Em certos trechos, a névoa subia ainda durante o dia, fina e persistente, cobrindo tudo com um véu úmido.
No fim da tarde, encostei o barco perto de uma pequena comunidade ribeirinha para reabastecer. As pessoas me olharam com curiosidade contida, daquele tipo que mistura interesse e cautela. Um homem mais velho se aproximou enquanto eu amarrava o barco. Ele não perguntou de onde eu vinha. Perguntou para onde eu estava indo. Quando respondi que pretendia subir o rio por alguns dias, o rosto dele se fechou. Disse que havia trechos onde o rio não gostava de ser atravessado sozinho. Falou baixo, como se não quisesse que algo escutasse. Comentou sobre um espírito antigo que vivia entre os braços do rio, algo que aprendia o nome das pessoas, passava a chamá-las quando se sentia incomodado. Ri, tentando aliviar o clima, mas ninguém riu comigo. Uma mulher mais jovem apenas disse que, se eu ouvisse alguém me chamar à noite, jamais deveria responder. Não importa a voz, não importa o tom. Disse isso olhando direto nos meus olhos, com uma seriedade que me acompanhou quando deixei o lugar. Voltei ao barco com uma sensação estranha, como se aquelas palavras tivessem grudado em mim. O sol começou a se pôr, tingindo o rio de um tom escuro, quase avermelhado. A água parecia mais pesada, mais lenta. O som da mata aumentou, mas não trouxe conforto. Era um coro desorganizado, difícil de identificar. Ancorei o barco perto de uma curva do rio, onde a corrente parecia mais calma. Enquanto organizava minhas coisas, tive a impressão de que o barco havia girado levemente sozinho, ajustando-se à margem como se alguém tivesse guiado. Conferi as cordas. Estavam firmes. Quando a noite caiu por completo, o rio ficou diferente. Não mais imenso, mas próximo demais. A água batia suavemente no casco, em intervalos regulares, quase atentos. A névoa voltou, mais espessa, escondendo partes à margem e transformando a mata em silhuetas distorcidas. Foi ali, naquela primeira noite, que ouvi algo que não deveria existir naquele lugar. Meu nome. Não alto, não claro, mas próximo o suficiente para que eu tivesse certeza de que não era imaginação. Veio do rio, misturado ao som da água, como se tivesse aprendido a falar apenas observando. Meu corpo inteiro travou. Lembrei do aviso, da seriedade nos olhos da mulher. Permaneci imóvel, respirando com cuidado, olhando para a escuridão da água. O rio chamou de novo. E, naquele momento, eu soube que aquela viagem não seria sobre explorar o Amazonas. Seria sobre sobreviver ao fato de que algo ali já sabia exatamente quem eu era. Passei a noite inteira sem responder. Cada vez que o rio chamava meu nome, eu fechava os olhos e me obrigava a permanecer em silêncio, mesmo com o coração acelerado e o corpo tenso. A voz não vinha sempre do mesmo ponto. Às vezes parecia surgir logo abaixo do barco, outras vezes vinha da margem, escondida entre as raízes submersas das árvores. Nunca era agressiva. Era paciente. Quando o céu começou a clarear, a voz cessou. O silêncio da madrugada foi substituído pelos sons comuns da floresta, como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, eu não me sentia aliviado. A sensação era de que algo havia apenas se afastado, satisfeito por saber que tinha minha atenção. Observei o rio à luz fraca da manhã. A água parecia igual, mas eu não conseguia mais vê-la como antes. Havia movimentos sutis, padrões que se repetiam perto do barco, como se a corrente estivesse se reorganizando ao meu redor. Quando liguei o motor, ele demorou mais do que o normal para pegar, como se o próprio rio resistisse à ideia de me deixar seguir. Durante o trajeto daquele dia, notei algo estranho. Sempre que eu me afastava do centro do rio e tentava seguir por um braço menor, o barco parecia perder potência. Em compensação, quando eu retornava à rota principal, tudo funcionava perfeitamente. Não era falha mecânica, era orientação. As margens começaram a mudar. A vegetação ficou mais densa, mais antiga. As árvores eram maiores, com troncos retorcidos e copas tão fechadas que mal deixavam a luz passar. Em alguns pontos, vi troncos submersos formando figuras que lembravam braços erguidos, como se algo tivesse sido interrompido ali há muito tempo. No meio da tarde, avistei restos de um pequeno barco encalhado na lama da margem. A madeira estava escura, inchada pela água, coberta por marcas profundas que não pareciam feitas por animais. Encostei para observar melhor e senti um desconforto imediato, uma pressão na cabeça semelhante à da noite anterior. Dentro do barco abandonado, encontrei objetos espalhados, uma rede rasgada,
uma garrafa vazia, um chapéu endurecido pelo tempo. Tudo parecia ter sido deixado às pressas. Não havia sinais de luta, apenas abandono. Como se alguém tivesse decidido sair dali o mais rápido possível, sem se importar com o que ficava para trás. Quando voltei ao meu barco, percebi que a água ao redor estava completamente imóvel. Nenhuma ondulação, nenhuma corrente visível. O reflexo da floresta na superfície formava uma imagem perfeita demais, quase sólida. Por um instante, tive a impressão de que, se tocasse aquela água, ela não se moveria. Meu nome foi sussurrado outra vez. Dessa vez, não veio de fora. Veio de dentro da minha cabeça, usando um tom que imitava alguém próximo, alguém que eu confiava. Senti um impulso imediato de responder, de confirmar que eu estava ali, de não ficar sozinho naquela imensidão. Apertei os punhos com força e desviei o olhar do rio. Repeti para mim mesmo que aquilo não era real, que era apenas cansaço, isolamento. Mas o rio parecia ouvir cada pensamento. A sensação de estar sendo guiado se tornou mais clara, mais insistente. Ao anoitecer, percebi que estava novamente ancorando, quase no mesmo tipo de curva onde havia passado a noite anterior. Não me lembrava de ter escolhido aquele ponto. Apenas estava ali. Enquanto a luz desaparecia e a névoa começava a subir, compreendi algo que me fez gelar. O rio não estava tentando me impedir de ir embora. Estava me conduzindo para algum lugar. E eu tinha a sensação terrível de que, quando chegasse lá, saberia exatamente por quê. A terceira noite foi diferente. Não houve aviso, nenhum sussurro inicial, nenhum chamado distante. Apenas a sensação imediata de que eu não estava mais sozinho no barco. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar, como se a umidade tivesse aumentado de repente. A névoa se espalhou cedo, cobrindo a superfície do rio até onde a vista alcançava. A luz da lua mal conseguia atravessar aquela camada espessa, transformando tudo em sombras indefinidas. As margens haviam praticamente desaparecido, restando apenas a impressão de árvores altas observando de longe. Levantei-me devagar, tentando não fazer movimentos bruscos. O barco balançou levemente, mesmo sem corrente forte. Quando olhei para a água ao meu lado, vi algo que não deveria ser possível. Meu reflexo não acompanhava meus movimentos. Ele permanecia imóvel, olhando para cima, com um atraso estranho, como se estivesse decidindo quando imitar. Meu nome foi pronunciado novamente, agora mais próximo. Não vinha de um ponto específico. Parecia se espalhar pela névoa, envolvendo o barco inteiro. A voz não soava mais curiosa, soava satisfeita. A água começou a se mover em círculos lentos ao redor do casco. Não era redemoinho, não havia força visível. Era organização. Como se o rio estivesse desenhando algo, delimitando o espaço. Senti o barco girar alguns graus, alinhando-se com o centro daqueles movimentos. Então vi a forma. Ela não emergiu por completo. Partes dela surgiam e desapareciam sob a água, como se não estivesse limitada a uma única estrutura. Às vezes parecia alongada demais, outras vezes compacta, pesada. A superfície do rio se deformava ao redor dela, como se aquela presença não obedecesse às mesmas regras. O que mais me perturbou não foi a aparência indefinida, mas a sensação que ela causava. Uma familiaridade forçada. Como se aquilo soubesse detalhes da minha vida que eu nunca contei a ninguém. Cada lembrança que eu tentava usar para me manter focado parecia escorregar para fora da minha mente, sendo observada, avaliada. Vi rostos refletidos na água que não eram o meu. Pessoas de diferentes idades, todas olhando para cima, presas naquele mesmo ponto do rio. Algumas pareciam recentes, outras antigas demais, quase apagadas. Todas compartilhavam a mesma expressão vazia. Entendi, naquele momento, a natureza da lenda. O espírito do rio não apenas levava pessoas. Ele as mantinha. Guardava vozes, memórias, identidades. Aprendia com cada uma e usava isso para atrair as próximas. A voz voltou a falar meu nome, agora usando o tom exato da minha própria voz. Ouvir aquilo foi quase insuportável. Era como se o rio estivesse ensaiando ser eu, testando encaixes. Minhas pernas cederam e me sentei no chão do barco, incapaz de reagir. Senti uma presença logo atrás de mim, próxima demais para ser ignorada. O cheiro de água antiga, de matéria parada por décadas, invadiu meus sentidos.
Algo tocou o casco por baixo, não como um impacto, mas como um apoio. O barco parou de se mover. Estava fixo. O rio havia decidido que eu não seguiria mais adiante. Naquele trecho, compreendi que não estava sendo caçado. Estava sendo preparado. E isso, de alguma forma, era ainda pior. O tempo deixou de fazer sentido naquela noite. Não sei dizer quanto tempo permaneci sentado no fundo do barco, encarando a água imóvel, tentando convencer meu corpo a reagir. A presença ao meu redor não se afastava. Pelo contrário, parecia mais definida, mais segura de si. A névoa começou a se mover contra a corrente, abrindo pequenos corredores de visibilidade que revelavam partes da margem. Árvores enormes surgiam e desapareciam, com raízes expostas mergulhando na água como veias grossas. Em certo ponto, percebi que não reconhecia mais aquele trecho do rio. Não lembrava de ter passado por ali durante o dia. A voz voltou, mas agora não chamava apenas meu nome. Começou a narrar partes da minha vida. Pequenos detalhes que ninguém além de mim conhecia. Momentos esquecidos, escolhas que eu evitava revisitar. Cada lembrança era apresentada com uma calma perturbadora, como se aquilo estivesse lendo um registro antigo. Senti o impulso de tapar os ouvidos, mas compreendi que não adiantaria. A voz não precisava do som. Ela se projetava diretamente dentro de mim. A pressão no peito aumentava, acompanhada de uma sensação de afundamento, mesmo estando sobre a água. O barco começou a se mover sozinho, lento, obediente. Não havia motor ligado, nem remos na água. Ainda assim, ele avançava, seguindo um caminho invisível traçado pelo próprio rio. Tentei segurar na borda, mas meus braços pareciam fracos, como se parte da minha força estivesse sendo drenada. À frente, vi algo que fez meu estômago se contrair. Um trecho onde o rio se alargava demais, formando uma espécie de espelho escuro. A água ali era mais lisa, mais profunda, e refletia o céu de um jeito estranho, como se não mostrasse estrelas, apenas um vazio opaco. Quando o barco se aproximou daquele ponto, senti um peso enorme sobre os ombros. Respiração curta, pensamentos lentos. Era como se o rio estivesse ajustando meu corpo para algo maior, algo definitivo. Foi então que percebi que a mata ao redor estava silenciosa demais. Nenhum inseto, nenhum movimento. A floresta parecia observar, mas à distância, como se aquele trecho não lhe pertencesse mais. A voz falou novamente, agora com clareza assustadora. Disse que aquele era um lugar de passagem. Que o rio precisava de guardiões, de presenças que permanecessem quando os homens iam embora. Disse que alguns eram escolhidos por medo, outros por curiosidade, e alguns, como eu, por insistirem em seguir mesmo quando o rio pedia silêncio. A superfície da água começou a se elevar lentamente, formando volumes suaves, quase humanos, que surgiam e desapareciam ao redor do barco. Não eram corpos completos, mas sugestões. Ombros, costas, cabeças sem rosto, todos voltados para mim. Senti algo tocar minha perna por dentro do barco, frio e firme. Não puxava, apenas permanecia ali, como um lembrete inevitável. Naquele momento, percebi que não havia fuga física. O rio não precisava me afundar à força. Ele apenas esperaria até que eu entendesse que resistir exigia mais energia do que aceitar. E, pela primeira vez desde o início da viagem, pensei seriamente em responder quando ele me chamasse outra vez. Quando meu nome foi chamado novamente, não veio acompanhado de urgência nem de ameaça. Veio como um convite inevitável, suave demais para ser ignorado. Por um instante, senti uma vontade profunda de responder, de confirmar minha presença, de não permanecer invisível naquela imensidão escura. Abri a boca, mas o som não saiu. Algo dentro de mim resistiu. Não por coragem, mas por cansaço. Um último impulso de preservar o pouco que ainda parecia meu. Afastei-me da borda do barco e forcei o corpo a se mover, mesmo com a sensação de que meus membros não me obedeciam por completo. O rio reagiu. A água ao redor do barco começou a se agitar de forma contida, não violenta, como se estivesse reajustando algo que não havia saído como planejado. As formas sobre a superfície se desfizeram lentamente, voltando a ser apenas sombras indistintas. A pressão no ar diminuiu, e a névoa começou a se dispersar, abrindo espaço para o céu escuro. Senti o barco ser empurrado para trás, afastando-se daquele trecho espelhado.
Não foi um movimento brusco. Foi deliberado, quase cuidadoso, como alguém que decide adiar uma decisão importante. A voz falou, uma última vez. Não chamou meu nome. Disse apenas que o rio lembra, que tudo que entra em suas águas deixa algo para trás, mesmo quando sai inteiro. Não havia raiva naquela afirmação, apenas certeza. Quando o sol nasceu, eu estava novamente em um trecho conhecido do rio. As margens pareciam normais, a floresta viva, os sons de sempre presentes. O barco funcionava sem problemas, como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, eu sabia que não havia sido um sonho. Voltei à comunidade ribeirinha no mesmo dia. As pessoas me olharam em silêncio enquanto amarrava o barco. A mulher que havia me alertado antes se aproximou e observou meu rosto por alguns segundos. Não perguntou o que aconteceu. Apenas disse que alguns conseguem voltar, mas nunca completamente sozinhos. Deixei o Amazonas pouco depois. Evitei rios por um bom tempo. Mesmo hoje, longe da floresta, às vezes sinto aquela mesma pressão no peito quando ouço água correndo à noite. Não é medo, é reconhecimento. O rio Amazonas continua lá, seguindo seu caminho antigo, carregando histórias, nomes e vozes que aprendeu ao longo do tempo. E eu sei, com uma clareza que me arrepia, que se um dia eu voltar, ele vai saber exatamente quem eu sou. Porque certas lendas não terminam, elas apenas aguardam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!